Vamos lá? Vou fazer essa leitura, peço que você me acompanhe aí, aonde você estiver. Diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar nesse momento? Peço que você curve a sua cabeça e ore comigo também, para que o Senhor ministre aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Oremos. Santíssimo Deus, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós queremos Te agradecer, Pai, porque temos em nossas mãos para nos instruir, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos orientar, Senhor, e nós Te agradecemos por isso. E ela também disse que ela não volta para o Senhor vazia, antes faz o que Te agrada, Senhor. E nós estamos aqui nesse propósito de expor, ó Deus, as verdades da Tua palavra, para que ela não volte vazia. Não que ela dependa de mim ou de homem algum, mas do Teu Espírito Santo. Por isso nós pedimos a direção dele nesse momento, Senhor. Fale aos nossos corações e que nós possamos, ó Deus, ser instruídos de acordo com a Tua vontade nessa noite, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a cura que Deus quer para a sua vida. Diante dessa doença que o mundo está enfrentando, muito tem se falado acerca da cura, né? Mas principalmente, eu tenho achado interessante quantas coisas têm surgido relacionado à igreja, né? Alguns memes, né, que nós chamamos, as pessoas chamam, e algumas postagens até sérias mesmo. Eu vou falar algumas para vocês. Uma delas foi que eu vi uma frase assim: determinada igreja não irá efetuar hoje culto de cura por causa dessa doença. Outra frase que eu vi foi: essa doença veio revelar uma verdade, que a igreja não cura ninguém, que os pastores só querem ganhar o dinheiro das ovelhas. Outra frase que eu ouvi também, que foi num comentário do YouTube, foi que cadê esse Deus que depende de homens para efetuar um milagre? E eu fiquei refletindo acerca de tudo isso, né? E querendo ou não, em algumas dessas postagens que nós nos deparamos, ela tem realmente alguma verdade. Porque o que acontece? O evangelho se difundiu muito no nosso país, só que eles têm pregado, não vou dizer que um falso evangelho totalmente, mas
uma das verdades, que não é a centralidade do Evangelho, né? O que tem se pregado? Vem para Jesus que você será próspero. Se alguém está com a doença, vem para Jesus que você vai ser curado. Se alguém está passando por um problema no relacionamento, vem para Jesus que Deus vai restaurar seu casamento. E nós, de alguma maneira, estamos barganhando esse Evangelho, nós estamos negociando. Ou seja, nós estamos encontrando motivo na situação difícil das pessoas para, de alguma maneira, apresentar um cristianismo superficial. Aí o que acontece? Quando as pessoas se voltam para Jesus por esses motivos, é óbvio que, diante da primeira circunstância e dificuldade, ela vai se afastar da presença de Deus. E outra coisa que é muito óbvia também é que pessoas que vão para Jesus com esse intuito, não há transformação de vida, não há novo nascimento. E aí nós estamos esperando que as pessoas evidenciem o fruto do Espírito Santo, só que elas não entenderam o que é nascer de novo. E eu pensando nessas frases, eu entendi que seria importante a gente pregar a palavra de Deus e o que realmente Deus quer, né? Porque parece que diante de tudo isso que eu falei, Deus ele está morrendo de dor de cabeça e agora como que eu acho a cura para esse negócio? E não é assim. A verdade é que a cura que Deus trouxe para a sua vida e para a minha vida é outra. A cura que Deus está se preocupando com você e comigo é outra. Deus ele pode curar, Deus cura. Deus pode dar uma condição financeira melhor? Pode sim. Só que esse evangelho pregado, olha, vem para Jesus que vai dar tudo certo, não é verdade. E aí eu digo para você que tem uma caminhada cristã de longos anos, ou para você que está ouvindo agora, que muitas vezes a caminhada cristã, nós sofremos ainda mais. Mas nós sofremos não no sentido de encontrar as dificuldades e ficar chorando e se lamentando e pedindo para Deus libertar e nos livrar. Mas nós sofremos com a consciência de que o único momento que nós encontraremos paz e descanso é na eternidade ao lado de Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que não vem nenhuma provação que nós não podemos suportar. E fiel ao Senhor que dá o escape. Ou seja, o cristão ele não está isento do sofrimento. E essa enfermidade realmente provou isso. A chuva ela cai sobre os bons e sobre os maus. E essa enfermidade veio para provar isso. E isso é muito bom para nós que procuramos pregar a centralidade das Escrituras e o verdadeiro propósito da morte de Jesus Cristo. Então, quando nós dizemos, olha, vem para Jesus que Jesus vai te dar uma condição financeira melhor, ou vem para Jesus que Jesus vai te curar, nós minimizamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Será que nós realmente acreditamos que Jesus morreu na cruz para nos dar um carro novo? Para nos curar de uma enfermidade? E aí Jesus Cristo falando em relação ao pecado lá em Mateus vai dizer, olha, se teu olho pecar, arranque-o fora. Porque é preferível entrar no céu cego do que com o olho ir para o inferno. Ou seja, a prioridade de Jesus não é nossa saúde, não é nossos bens materiais. A prioridade de Jesus é a nossa salvação. Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter comunhão e ter paz com Deus novamente. E aí, infelizmente, pelo fato desse evangelho mal pregado, mal difundido, expondo que vir para Deus só traz bênção, só traz prosperidade, só traz cura, as pessoas estão tirando um sarro agora da fé cristã, da falsa fé cristã. Porque a verdadeira fé cristã entende que nós podemos sim ter uma vida melhor, nós podemos ter um carro melhor, mas a nossa fé não está condicionada e estruturada nessas coisas. A nossa fé está estruturada na salvação que Jesus Cristo prometeu para nós. E que nós iríamos sim descansar eternamente do lado dele. E que ele veio preparar, ele foi preparar lugar para nós, como diz em João capítulo de número 14. Então eu quero pensar com você nesse texto que nós lemos hoje, que a cura que Deus trouxe para você
é uma cura espiritual. E nós iremos tentar explicar dentro dessa passagem o porquê que tudo isso que eu falei tem uma base, o porquê tudo isso que eu falei tem uma verdade. Adão, quando Deus criou Adão no jardim do Éden e disse: olha, Adão, não coma desse fruto. Adão tinha comunhão com Deus. E quando ele desobedeceu a Deus e comeu do fruto, esse relacionamento que Adão tinha com Deus, esse relacionamento se rompeu. Não há mais conexão entre Adão e Deus. E a partir daí, todos nós que nascemos depois de Adão, nós já nascemos afastados de Deus. Ou seja, o pecado que Adão cometeu lá no jardim do Éden, ele trouxe prejuízo para toda a raça humana. E todos que nasceram ali depois de Adão já nasceram distanciados de Deus. E quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, Deus ele envia Jesus Cristo com o propósito de morrer na cruz, pagar o preço que nós não poderíamos pagar para que nós pudéssemos novamente ter acesso a Deus. Não para ter um carro melhor, não para ter uma casa melhor, não para ter saúde, mas para ter paz e relacionamento com Deus novamente. E aí a Bíblia vai dizer que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós iremos pensar um pouco dentro desse texto sobre todas essas verdades que nós estamos expondo aqui nesse momento. O apóstolo Paulo ele escreve essa epístola aos Romanos talvez de uma maneira bem tranquila, porque normalmente em outras cartas o apóstolo Paulo ele procura tratar alguns problemas internos, dar algumas orientações. Só que a epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo ele meio que ele traça a sua teologia e especifica as doutrinas da graça, ou seja, salvação mediante a fé e não mediante a obras mais. E ele vai fazendo um paralelo quanto à lei. Olha, a lei era assim, assim, assado, mas a graça é assim, assim, assado. E ele vai explicando. E quando chega no capítulo de número 5, no versículo 1 ele diz, olha, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Ou seja, através da fé eu posso me relacionar com Deus novamente. Não é através de sacrifícios, não é através de cerimônias, não é através de absolutamente nada. É através de crer em Jesus Cristo, que Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. E aí nós começamos no versículo 12, onde o apóstolo diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui ele está falando de Adão. Olha, da mesma maneira que através de Adão, aquele pecado de Adão que ele cometeu, esse pecado entrou no mundo. E essa morte espiritual, esse afastamento de Deus, passou a existir a todos os homens. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina? Que através de Adão, todos nós, absolutamente todos nós, nascemos com a culpa desse pecado de Adão. Você quer ver como isso fica muito claro para você? Presta atenção quando você está no assento de um ônibus ou na fila de algum estabelecimento e alguém que você não conhece quer puxar um assunto com você. Normalmente essa pessoa vai começar puxando um assunto negativo. Eu costumo falar isso. A pessoa vai falar assim, nossa, como tá sol, nossa, como tá frio, nossa, como tá chovendo. Isso se dá pelo fato dessa natureza caída e corrompida. A nossa natureza, a nossa velha natureza e a natureza daqueles que ainda não nasceram de novo, ela tem esse hábito tendencioso de maldizer, de enxergar as coisas de uma maneira negativa. Isso se dá pelo fato do pecado. Nós somos tão tendenciosos ao mal. Nós não temos mais a liberdade que Adão teve lá no Jardim do Éden de escolher entre fazer o bem e obedecer a Deus ou desobedecer. Não. Nós já nascemos tendenciosos ao pecado. É como se no sangue das nossas veias corresse essa enfermidade e não há uma cura. Não há uma cura. E é como essa doença que nós estamos enfrentando também que não há cura. Por isso que a mensagem de hoje é para te explicar que a cura que Deus quer para você é uma cura espiritual. E aí no versículo 13 ele diz, porque até ao regime da lei,
porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se eu me perder aqui na leitura, você me desculpa que a minha vista hoje está ardendo bastante, mas vamos lá. O que o versículo 13 nos ensina? A lei foi criada quando Deus deu as tábuas dos mandamentos a Moisés. Mas até chegar a Moisés não havia lei. Não havia lei. Só que pelo fato de não haver lei, não quer dizer que não havia pecado. O pecado já existia antes de Moisés. O pecado já existia antes de haver a lei. A lei não passa a existir quando se cria ela e se mostram 10 mandamentos para ser cumpridos e as pessoas erroneamente entendem que cumprindo aquilo ali obteria a salvação, mas não há ninguém que consiga cumprir, a não ser o próprio Jesus Cristo que cumpriu. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, até o regime da lei já havia pecado. Não adianta a gente se iludir acreditando que o pecado surgiu só depois que a lei começou a existir. O que aconteceu foi o seguinte, a lei, quando criada, passou a evidenciar o pecado que já existia na humanidade. Ou seja, depois de Adão não há desculpa, todos nasceram pecadores. O que a lei fez foi simplesmente revelar aquilo de mal que havia em nós. E aí, para ficar fácil para você entender, é como se na rua do seu bairro, aqueles homens que passam a milhão com o carro, passam a 100 por hora, e passam para cima e para baixo, e você olha e fala, meu, mas esse homem está doido, mas ali não tem uma placa de trânsito. Aí os vizinhos falam, mas ele não pode andar assim, mas não tem uma placa de trânsito. O que eu quero dizer? Aquele homem dessa ilustração, ele está fazendo errado, porque todos têm a noção que não se pode andar numa rodovia de determinada velocidade. Só que o errado que ele está fazendo não é exposto porque não tem uma placa dizendo para ele, olha, aqui você vai andar 40 por hora. Então o que aconteceu? A lei simplesmente evidenciou aquilo que já existia no coração do homem. A lei mostrou que o pecado já existia desde a queda de Adão. E aí o apóstolo continua dizendo, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. O que Paulo está dizendo para nós? Olha, Adão cometeu esse pecado, Adão desobedeceu a Deus, comeu o fruto que não era para comer. E mesmo aqueles que não fizeram o que Adão fez, eles também já vieram com esse pecado. O pecado ele reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Ou seja, mesmo que aqueles que não cometeram o que Adão cometeu, nasceu separado de Deus, nasceu em pecado, distante e carente da glória de Deus. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito de Deus como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça e o dom de Deus, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, o pecado de Adão trouxe um prejuízo. O pecado de Adão fez com que todos nós que nascêssemos depois dele, nascêssemos separados de Deus. Mas, muito mais, nós somos reconciliados com Jesus Cristo. E a cura que Deus quer trazer para a sua vida é a cura desse pecado. É a cura desse distanciamento de Deus. É fazer você entender que você é transgressor. Não porque você cometeu um pecado à semelhança de Adão, mas pela culpa de Adão você já nasceu separado de Deus. E Deus ele não está preocupado com a cura de uma enfermidade que surgiu agora. Deus ele está preocupado com a cura da enfermidade do pecado. Deus ele há mais de 2000 anos ele trouxe a cura para a sua e para a minha vida. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz do Calvário e nós temos acesso. Nós temos acesso, todos nós temos a oportunidade, basta que nós venhamos reconhecer que somos pecadores. Então, quando nós vemos essas críticas diante das igrejas evangélicas, de certa forma eles têm razão, porque tem sido vendido um evangelho barato. Mas a grande centralidade do evangelho é que Jesus Cristo morreu para salvar a minha e a sua vida. E a cura que Jesus trouxe foi a cura do pecado. Deus ele
vai trazer a cura para essa doença? Vai, eu creio que logo acharão recursos para que essa doença cesse, mas mais do que isso, Jesus ele trouxe a cura para a sua vida. Jesus ele trouxe a cura para o seu pecado. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens e não há nenhum tipo de esforços que nós venhamos fazer, que nós possamos nos reconectar com Deus novamente, porque essa conexão foi perdida no Jardim do Éden por culpa de Adão. A única maneira de nós estabelecermos a comunhão com Deus é através de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Versículo 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que o apóstolo Paulo nos diz? Olha, a ofensa, ela veio de um homem e corrompeu toda a geração, toda a humanidade. Agora, a transgressão, olha o tamanho da graça. A transgressão, ela vai de muitos homens para um só. Por isso que o apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele tenta deixar bem claro para a igreja de Roma. Olha, através da ofensa de um só reinou a morte. Não há saída. Você nasceu pecador. Eu nasci pecador. Afastado e separado de Deus. Essa ofensa atingiu todas as pessoas. E como eu disse, não há sacrifício que você faça que irá reconciliar você com Deus novamente. Não há absolutamente nada. Não há procissão de joelhos, não há sacrifícios, não há absolutamente nada. A única maneira que você tem paz com Deus novamente é através de Jesus Cristo. É reconhecendo que você é pecador como eu. E quando eu não era evangélico, como eu sei que muitas pessoas pensam assim, eu olhava e falava assim, olha, ele pensa que é melhor que eu porque é evangélico. E eu quero te dizer que eu sou o pior dos pecadores. Eu quero te dizer que eu sou muito pior que você. Porque eu reconheci o como eu era miserável sem Deus. O quanto eu era carente de Deus. O quanto eu dependia de Deus. E quando eu encontrei essa verdade, falei, Senhor, eu descumpri todos os seus mandamentos em todo momento. Graças a Deus por sua graça. Eu reconheci a soberania de Deus, eu reconheci o sacrifício de Jesus. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que o sacrifício, a cura que Deus tem trazido para a sua vida é uma cura espiritual. Essa doença vai passar, vai vir outra. As dificuldades elas vão passar, vão vir outra também. A Bíblia não nos promete viver uma vida cristã abundante, de alegria e de tudo dando certo. Pelo contrário, nós enfrentamos muitas lutas, muitas dificuldades. Só que aquele que está firmado na palavra, que tem compreendido a centralidade do Evangelho, que é reconciliar Deus com o homem novamente, ele não se desvia dos caminhos do Senhor. Ele não se afasta. Ele não deixa de dar bom testemunho, prezando pelo sacrifício de Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. Mais uma vez o apóstolo Paulo deixa claro, e ele não deixa claro somente a ideia de que Adão pecou e nos afastou de Deus, mas ele diz que veio o juízo. Ou seja, você que não se reconheceu pecador, você que não se reconheceu afastado de Deus, o juízo de Deus está sobre a sua vida. E aí você pode pensar assim, não, mas minha vida está boa, está tudo bem, está tudo certo, fora essa doença.
o juízo de Deus é que está relacionado à condenação eterna. Não está relacionado a essa situação temporal que nós vivemos nesse mundo caído. Pois assim como um só veio a ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, ou seja, você é afastado de Deus. Se você não reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que Ele pagou o preço pelos seus e pelos meus pecados, se você não reconhece isso, você está condenado. Você está afastado de Deus. Você está separado. Que eu faço boas coisas, eu faço caridade. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Ou seja, quando eu faço boas obras depois que eu estou em Cristo Jesus, eu já a faço porque Deus preparou. Não são as boas obras que me salvam. Se você não tem Cristo e você entende que você é uma pessoa boa, você pagar suas contas em dia, e você fazer uma caridade, isso vai te levar para o céu, a Bíblia está dizendo que isso está errado. A salvação é pela graça, por meio da fé, acreditando que Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A única maneira de você se tornar justo diante de Deus é você se reconhecer pecador. E você se reconhecer pecador não para Deus te dar carro, para Deus te dar casa, para Deus te curar da enfermidade. Não. Você reconhecer que você quebrou os mandamentos de Deus lá em Adão. Você reconhecer que lá em Adão você já nasceu pecador. Não por culpa da sua transgressão, mas por culpa da transgressão de Adão. Você se torna justo quando você aceita Jesus Cristo. E aí, a partir do momento que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus, Ele se reconcilia com você e Ele não te olha mais através dos seus atos de bondades ou através do seu mérito, mas Ele te olha através do sacrifício de Jesus Cristo. E aí Colossenses vai dizer que Jesus Cristo despojou Satanás na cruz do Calvário. Tirou todas as suas armas. Tirou todas as suas ferramentas. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, a Bíblia nos diz. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a lei, ela veio para que ela refletisse o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou miserável, o quanto eu quebro os mandamentos do Senhor todos os dias. Para isso, esse é o motivo da lei. Ela veio expor o que há de mal em mim. Ela veio mostrar o tanto que eu estava distante de Deus. Mas onde abundou o pecado, ou seja, onde a lei mostrou esse pecado e refletiu esse pecado através dessa lei, superabundou a graça. Ou seja, a graça ela é muito maior. E ela está a seu acesso. Ela está ao seu alcance. Ela não depende de um líder religioso, ela não depende do templo, ela não depende de instituições, ela depende simplesmente de você se reconhecer pecador. Porque a Bíblia diz que chegaria um tempo, Jesus dizendo em João capítulo 4, que não adoraremos nem aqui nem ali, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é um líder que vai te aproximar de Deus. Não é a igreja que vai te aproximar de Deus. É Jesus Cristo que te aproxima de Deus. É Jesus Cristo que faz com que você tenha paz e relacionamento com Deus novamente. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A cura que Deus trouxe para a sua vida é uma cura espiritual.
Você pode pegar uma doença, você vai se curar dela, depois você vai pegar de novo. Você pode ter dinheiro, amanhã você vai perder, você vai ficar sem de novo. Mas a salvação em Cristo Jesus, você não perde. A salvação em Cristo Jesus, uma vez conquistada pelo próprio Jesus Cristo, não há condição de se perder algo que você não conquistou, porque a salvação é pela graça mediante a fé. E se nós aprendermos a centralidade desse evangelho, talvez nós não seríamos motivos de chacotas nas redes sociais, motivos de provocação. Porque eu vou te falar o que é essa doença, aos olhos de Deus, é paralelo com o pecado. O pecado em nossas vidas é como um pai que tem um filho em tratamento de câncer. Esse filho está enfermo, está com câncer, uma doença muito grave. E ele precisa ser tratado dessa doença para que ele venha a ser curado novamente. E de repente, essa criança ela caiu e machucou o joelho. Fez um machucado delicado na perna, no joelho dela. Esse machucado no joelho dela é como se fosse o coronavírus. O pai dessa criança, ele iria fazer um curativo nesse joelho. Ele iria cuidar desse ferimento leve que ocorreu com essa criança. Mas ele jamais ia deixar de se preocupar com o câncer dessa criança. Porque o que é grave não é essa enfermidade superficial que nós estamos vivendo. O que é grave é nós vermos uma sociedade corrompida por conta do pecado e preocupado agora com a cura de algo que é passageiro. Deus está preocupado com o câncer que está corrompendo a humanidade. Deus está preocupado com essa enfermidade que está impregnada no coração de muitas pessoas que dizem servir a Jesus. E tem firmado a sua fé nas circunstâncias. Eu estou bem, eu sirvo. Eu estou mal, eu deixo de servir. Porque aprenderam a aceitar um evangelho palpável. Um evangelho mercantilizado. Um evangelho que foi reconhecido na barganha. Venha para Jesus que você vai ser curado. Jesus ele quer tratar um câncer. Jesus não quer estar preocupado com o coronavírus. Essa doença vai passar, mas virá outra. Agora, se você não se reconhecer pecador, se você não reconhecer que esse pecado tem consumido a sua vida e tem te afastado de Deus, é essa a doença que Deus quer curar na sua vida. E nesse momento, você que está nos ouvindo, se você não aceitou a Jesus ainda, ou se você foi evangelizado de uma maneira equivocada e agora tem ouvido o que a palavra de Deus tem a nos ensinar, eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento. Eu vou orar por você. E se você entende que a palavra de Deus falou ao seu coração, você entendeu qual a cura que Deus quer para a sua vida, se reconheça pecador. Entregue a sua vida para Jesus. Não porque Ele vai mudar a sua vida, não porque Ele vai te dar carro, não porque Ele vai te dar casa, mas porque você está separado de Deus pelo pecado de Adão, pela transgressão de Adão, conforme nós aprendemos hoje. Curva a sua cabeça nesse momento, eu vou orar por você. Oremos. Santo Deus, mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos em Tua presença, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de compartilhar da Tua palavra, Senhor. Obrigado pela verdade contida nessa palavra e é mediante a oração dela que nós caminhamos, ó Pai. E apesar das dificuldades, nós permanecemos firmes, ó Deus. Porque a Tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós sabemos que não é pelas nossas forças, pelo nosso mérito, mas é pelo sacrifício de Jesus, ó Deus. Se há alguém nesse momento que está curvando a sua cabeça e está orando comigo nesse momento, tem se reconhecido pecador, tem se reconhecido distante de Deus, ó Pai, eu peço que vá de encontro nesse momento, ó Pai, e que essa mensagem, ó Deus, possa ter falado ao coração dessa pessoa. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor
perdoa todos os nossos pecados. Nós sabemos, ó Deus, que mesmo na Tua presença, quando falhamos, ó Deus, a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados, Senhor. Toma em Tuas mãos as nossas vidas, Pai. Toma em Tuas mãos a vida daqueles que têm ouvido a Tua palavra nessa noite, Pai. E que tudo seja feito para a honra, louvor e glória do Teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer você que está acompanhando a gente. Um forte abraço. Em breve estaremos juntos novamente.